A mudança silenciosa que transforma tudo. Espere, antes de prosseguir, entenda isto com atenção. No momento em que você parou de perseguir, tudo começou a mudar. Sem confronto. Sem explosões emocionais. Sem uma última explicação desesperada. Você simplesmente ficou imóvel. E ao fazer isso, você ativou uma das transformações psicológicas mais poderosas que uma pessoa pode experimentar. Porque quando alguém percebe subitamente que não tem mais acesso automático à sua atenção, à sua energia ou à sua presença emocional, o seu mundo interior começa a mudar. Eles podem não admitir isso abertamente. Eles podem não entrar em contato imediatamente. Eles podem até fingir que nada mudou. Mas, por baixo da superfície, algo profundo começa a se revelar. Aparecem perguntas. Os padrões se quebram. O controle enfraquece. E, pela primeira vez, eles são forçados a vivenciar sua ausência em vez de sua presença. É aqui que a compreensão de Carl Jung sobre a psicologia humana se torna profundamente relevante. Jung reconheceu que a mente inconsciente reage fortemente quando estruturas emocionais familiares são perturbadas. Quando você cortejava alguém constantemente, seu esforço criava previsibilidade. Suas mensagens, sua disponibilidade, seu investimento emocional formavam um padrão no qual a pessoa se apoiava inconscientemente. Você se tornou parte da certeza deles. Sua presença foi presumida. Sua atenção passou a ser esperada. E a expectativa é perigosa, porque aquilo que se espera muitas vezes é subestimado. Mas, quando você para de perseguir esse objetivo, essa certeza desaparece. De repente, a segurança emocional de que antes desfrutavam começa a ruir, não por causa de conflitos, mas porque a base energética que a sustentava foi removida. Isso gera incerteza. E a incerteza é psicologicamente perturbadora. A mente humana anseia por padrões. Busca estabilidade. Quando algo consistente desaparece, especialmente em relacionamentos, o cérebro imediatamente começa a buscar respostas. Por que eles pararam? Algo mudou? Eles estão se distanciando? Perdi algo importante? É aqui que o seu silêncio se torna mais eloquente do que qualquer esforço jamais foi. Talvez pela primeira vez, eles comecem a perceber o que sua presença constante antes os impedia de ver, seu verdadeiro valor. Antes, eles podiam permanecer passivos porque sua energia sustentava a conexão. Você preenchia os espaços vazios. Você mantinha o ritmo. Você carregava o peso emocional. Agora, essa estrutura foi interrompida. E a interrupção força a atenção. Sua ausência se torna um espelho. Isso reflete não apenas o seu valor, mas também a dependência deles em relação àquilo que antes consideravam garantido. Isso não é manipulação. Isto é uma revelação. Porque quando você para de se sobrecarregar, a conexão finalmente se revela como realmente é. Foi mútuo? Era genuíno? Ou foi tudo construído com base na sua disposição de continuar doando? O silêncio responde a essas perguntas de maneiras que as palavras jamais conseguiriam. Ao se afastar, você transfere a responsabilidade. Você deixa de ser quem força a comunicação, mantém a proximidade ou se envolve emocionalmente. Agora, eles precisam decidir. Eles vão se apresentar? Eles vão confrontar seus sentimentos? Ou permanecerão passivos e revelarão a natureza superficial do vínculo? Carl Jung compreendeu que aquilo que permanece não dito muitas vezes carrega o mais profundo poder psicológico. E neste momento, quer demonstrem ou não, o seu silêncio está a falar diretamente a partes deles que não conseguem ignorar facilmente. Porque a pessoa que antes se sentia segura em sua busca agora está diante de algo desconhecido. A possibilidade de te perder. E o que eles fizerem a seguir poderá revelar tudo. O silêncio força a reflexão emocional. Quando você para de perseguir, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Algo que a maioria das pessoas jamais prevê. O silêncio elimina as distrações. Antes, sua comunicação constante, seu esforço e sua disponibilidade emocional mantinham tudo em movimento. Sua presença criava um impulso, facilitando para outra pessoa evitar examinar completamente o que a conexão realmente significava. Mas quando esse movimento cessa, a quietude toma conta. E o silêncio é psicologicamente poderoso. Sem novas mensagens, sem novas garantias, sem a sua energia constante preenchendo o espaço, a mente só tem um lugar para onde ir. Para trás. Começa a revisitar memórias. Conversas passadas se tornam mais incisivas. Pequenos detalhes ganham uma importância inesperada. Momentos antes despercebidos agora carregam um peso emocional. Isso não acontece porque eles se tornam repentinamente mais analíticos.
Isso acontece porque o seu silêncio não lhes deixa nada mais para processar além do que já existia. Carl Jung compreendeu que a mente inconsciente se revela com mais clareza quando o ruído externo é reduzido. E a sua ausência faz exatamente isso, elimina as distrações e força o confronto interno. Pela primeira vez, eles ficam sozinhos com seus próprios pensamentos. E isso pode ser profundamente perturbador. Quando a conexão estava ativa, havia pouca necessidade de uma avaliação emocional profunda. A interação contínua em si servia como segurança. Sua presença funcionava como validação. Sua consistência criava conforto. Agora, essa validação desapareceu. E sem isso, eles podem começar a sentir algo desconhecido. Perda. Nem sempre é dramático. Nem sempre imediatamente reconhecível. Mas sutil, persistente e cada vez mais difícil de ignorar. Eles podem sentir curiosidade, confusão, arrependimento, um crescente desconforto que eles não conseguem explicar completamente. Porque a ausência introduz algo poderoso na equação emocional, a possibilidade de que aquilo que antes era certo possa não retornar. Essa possibilidade altera a percepção. Aquilo que antes era dado como certo, de repente parece valioso. O que antes era familiar agora parece frágil. E a fragilidade gera consciência. A mente humana muitas vezes normaliza aquilo que está consistentemente disponível. Seu esforço pode ter se tornado ruído de fundo, não por falta de importância, mas porque a certeza frequentemente reduz a apreciação consciente. Mas, uma vez removida a certeza, a consciência emocional se intensifica. É por isso que o silêncio se torna um espelho. Reflete verdades que a interação constante muitas vezes oculta. Sem a sua presença para amenizar as emoções deles, eles são forçados a definir a conexão por si mesmos. Eles não podem mais contar com a sua atenção para manter a clareza. Em vez disso, eles devem perguntar: o que essa pessoa realmente significava para mim? Será que o subestimei? Será que a presença deles era mais importante do que eu imaginava? Esse processo raramente é confortável. O silêncio não força o confronto direto, e é precisamente por isso que é tão eficaz. Não há argumento a ser refutado. Nenhuma acusação a ser descartada. Nenhuma pressão emocional que exija reação imediata. Só existe espaço. E o espaço permite uma reflexão genuína. Essa reflexão pode despertar emoções anteriormente enterradas sob a rotina. As memórias tornam-se mais vívidas porque agora a memória é tudo o que resta. As verdades emocionais vêm à tona porque a distração deixa de as suprimir. E, com o tempo, cada momento de silêncio prolongado reforça uma percepção mais profunda. Algo significativo mudou. Sua ausência se torna mais do que uma simples falta de comunicação. Isso se torna uma evidência psicológica de transformação. Em muitos casos, o silêncio não gera novos sentimentos. Revela sentimentos que já estavam lá, escondidos sob a familiaridade e a conveniência emocional. É por isso que dar um passo para trás pode parecer tão poderoso. Porque, às vezes, sua ausência demonstra seu valor com mais clareza do que sua presença jamais conseguiria. O acerto de contas psicológico final. Quando você para de perseguir, o verdadeiro confronto não começa com palavras. Tudo começa na mente deles. Inicialmente, tomasse conta da confusão. Eles estavam acostumados a um ritmo emocional previsível, sua atenção, sua constância, sua dedicação. Esse padrão criava estabilidade psicológica, mesmo que eles nunca o reconhecessem conscientemente. Mas agora, o padrão foi quebrado. E quando a mente perde a previsibilidade, ela busca imediatamente uma explicação. Por que você mudou? O que aconteceu? Eles perderam o controle? Eles te perderam de vista? Essa incerteza se torna mentalmente desgastante porque a psicologia humana se sente profundamente desconfortável com mudanças não resolvidas. O silêncio que você criou perturba a certeza emocional deles, e com a perturbação vem a obsessão. A curiosidade aumenta. Eles podem começar a repassar conversas, analisar interações passadas, revisitar detalhes sutis que antes ignoravam. Sua ausência transforma memórias comuns em evidências psicológicas. Cada pergunta sem resposta aumenta o envolvimento mental. E com a curiosidade, muitas vezes vem a ansiedade. Nem sempre é óbvio. Nem sempre é expresso abertamente. Mas, internamente, uma tensão sutil se instala. Porque a sua desistência remove algo poderoso, a segurança. Sua atenção constante pode ter validado inconscientemente a importância deles, dando-lhes confiança em seu lugar na sua vida. Sem essa validação, eles são forçados a reavaliar sua posição. Será que eles superestimaram a sua importância?
Será que eles deram a sua presença como garantida? Será que eles eram mais dependentes emocionalmente da sua investida do que imaginavam? É aqui que a dinâmica de poder muda fundamentalmente. Antes, eles podiam permanecer passivos. Agora, internamente, eles se tornam ativos. Eles não estão mais simplesmente recebendo seu esforço. Estão processando sua ausência. E esse processamento interno força algo inevitável: autoconfrontação. Carl Jung acreditava que as verdades mais profundas muitas vezes emergem quando as distrações externas desaparecem. Ao se distanciar, você elimina o ruído que antes os impedia de examinar sua própria realidade emocional. Agora, eles precisam se confrontar consigo mesmos. Eles precisam confrontar seus padrões. O esforço deles. Seus verdadeiros sentimentos. Sem a sua energia constante para sustentar a ambiguidade, eles não conseguem mais permanecer confortavelmente na incerteza emocional. O silêncio age como um espelho. Isso reflete o nível de investimento deles. Isso expõe o desequilíbrio. Revela se a ligação deles com você era genuína, superficial ou simplesmente mantida pela sua disposição em continuar tentando. Essa constatação pode ser profundamente desconfortável. Se os sentimentos deles fossem reais, sua ausência poderia despertar um profundo reconhecimento da sua importância emocional. Eles podem finalmente entender o seu valor não pela sua presença, mas pelo vazio que ela deixa. Se os seus sentimentos fossem superficiais, essa verdade também poderia ficar dolorosamente clara. De qualquer forma, a ilusão acaba. Esse é o verdadeiro poder de ir embora. Não força o amor. Não manipula emoções. Revela a verdade. Seu silêncio se torna o teste. Sua ausência se torna a resposta. Porque quando você para de correr atrás de alguém, você não está mais pedindo para essa pessoa te escolher por meio da persuasão. Você permite que a realidade revele se eles algum dia fariam isso por conta própria. E essa revelação é um dos momentos psicologicamente mais poderosos na conexão humana. Então, se você se afastou e sente o peso do silêncio, entenda isto. Você não está perdendo energia. Você está recuperando. Você está criando o único espaço onde a emoção genuína, a clareza autêntica e a verdade inegável podem finalmente emergir. E às vezes, o momento em que você para de perseguir é exatamente o momento em que eles começam a perceber o que realmente corriam o risco de perder. Se você se identificou com essa mensagem, inscreva-se no canal e fique até o próximo vídeo, porque entender a psicologia humana pode ser justamente o que transformará não apenas seus relacionamentos, mas toda a sua autoestima. Mas eis aqui uma verdade mais profunda que a maioria das pessoas nunca percebe. No momento em que você para de correr atrás, você deixa de forçar o amor, a atenção ou a validação. Você está revelando a realidade. Porque o silêncio tem o poder de expor o que o esforço muitas vezes esconde. Isso revela quem realmente te valoriza.